Olá, me chamo Mariana, sou membro do PET Saneamento Ambiental. Hoje vou dar continuidade ao nosso minicurso de práticas laboratoriais e principais análises de água com o módulo 2. Temos como autores desse projeto a professora Miriam Cleide, que é nossa tutora, a bolsista Yasmin de Souza, Jamile Garcia e eu, Mariana Fernandes. Nós somos alunas do curso de Engenharia Civil e Ciências Biológicas. Nesse módulo do minicurso, vamos fazer um breve resumo do que foi falado no módulo 1 e fazer algumas abordagens das determinações analíticas de algumas análises, como alcalinidade total, cloreto, dureza, DQO, DBO e E. coli. Primeiramente, eu vou fazer um resumo do que foi visto no nosso módulo 1. Primeiro, nós falamos um pouco sobre as atividades que são desenvolvidas dentro do PET, né, que é essa busca pela transmissão e trocas de conhecimento entre bolsistas e tutor. Abordamos também a importância do PET para nossa formação acadêmica e pessoal e o quanto isso contribui para a nossa formação. Também falamos sobre os caminhos do PET, sobre sua fundação e sobre o seu desenvolvimento nesses 10 anos de existência dentro da universidade. Falamos sobre as dependências do nosso laboratório de engenharia ambiental, que está situado em Juazeiro, na Bahia, e é onde são desenvolvidas nossas principais atividades de ensino, pesquisa e extensão. Falamos um pouco sobre as nossas linhas de atuação no momento, que são a pesquisa do bolsista Carlos sobre o reuso de água cinza para irrigação na agricultura familiar, o trabalho que foi desenvolvido por Amanda, Mariana e Jamile, sobre uma pesquisa de mestrado em Ciências da Saúde e Biológicas com a bióloga Valdívia Thaís Alves de Lima, e as instruções técnicas sobre o tratamento de água em áreas rurais, que está sendo desenvolvida pela bolsista Amanda. Além disso, nós apresentamos o nosso manual de boas práticas do Laboratório de Engenharia Ambiental, no qual nós abordamos as regras e práticas dentro do laboratório, como sua segurança, higiene e alguns processos, padrões que devem ser seguidos por todos para que haja produtividade nas nossas pesquisas e trabalhos desenvolvidos dentro do laboratório. Falamos um pouco sobre os nossos principais equipamentos que nós mais utilizamos nas análises. Aqui temos a foto de alguns, mas no módulo 1 nós abordamos praticamente todos os equipamentos que nós utilizamos no laboratório. E também falamos de algumas determinações analíticas, como a determinação de pH, de turbidez, de cor e de condutividade elétrica. Agora nós vamos dar continuidade com o módulo 2, com as outras determinações analíticas para a análise de água. Primeiramente, vamos falar sobre a alcalinidade total. A alcalinidade de uma amostra de água pode ser definida como sua capacidade de reagir quantitativamente com ácido forte até um valor definido de pH. Os principais componentes da alcalinidade são os sais de ácido carbônico, ou seja, bicarbonatos e carbonatos, e os hidróxidos. Outros sais de ácidos fracos inorgânicos, como boratos, silicatos, fosfatos, ou de ácidos orgânicos, como sais de ácido úmico, ácido acético e etc., também conferem alcalinidade às águas, mas seus efeitos normalmente são desconsiderados por serem pouco representativos. Além disso, essa particularização permite o cálculo dos 3 componentes da alcalinidade individualmente.
os bicarbonatos e, em menor extensão, os carbonatos, que são menos solúveis, dissolvem-se na água devido à sua passagem pelo solo. Se este solo for rico em calcário, o gás carbônico da água o solubiliza, transformando-o em bicarbonato. Os carbonatos e hidróxidos podem aparecer em águas onde ocorrem florações de algas, ou seja, eutrofização, sendo que, em período de intensa insolação, o saldo da fotossíntese em relação à respiração é grande e a retirada de gás carbônico provoca elevação de pH para valores que chegam a atingir 10 unidades. A principal fonte de alcalinidade de hidróxidos em águas naturais decorre da descarga de efluentes de indústrias, onde se empregam bases fortes como soda cáustica e cal hidratada. Em águas tratadas, pode-se registrar a presença da alcalinidade de hidróxidos em águas abrandadas pela cal. E qual a importância nos estudos de controle de qualidade das águas? A alcalinidade não representa risco potencial à saúde pública, provoca alteração no paladar e a rejeição da água em concentrações inferiores àquelas que eventualmente pudessem trazer prejuízos mais sérios. A alcalinidade não se constitui em padrão de potabilidade, ficando este efeito limitado pelo valor de pH. Também não é padrão de classificação de águas naturais nem de emissão de esgotos, sendo que a importância desse parâmetro se concentra no controle de determinados processos unitários utilizados em estações de tratamento de águas para abastecimento e residuárias. Para nossa análise de alcalinidade total, nós utilizamos alguns reagentes aqui determinados, como por exemplo a solução de ácido sulfúrico a 0,02 normal, tiosulfato de sódio para o caso de utilizarmos água potável e o indicador misto. A solução de ácido sulfúrico a 0,02 é feita diluindo-se 200 ml da solução de H2SO4 a 0,10 em água destilada e completando o volume até 1 litro. A solução de indicador misto é feita pesando 20 mg de vermelho de metila e 100 gramas de verde de bromocresol, dissolvidos em 100 ml de álcool etílico a 95% ou álcool isopropílico. Algumas recomendações importantes para esse tipo de análise. Verificar se as soluções apresentam contaminações, algumas precipitações ou materiais em suspensão. Caso isso ocorra, é necessário desprezá-las. É necessário também verificar a data de preparação e de validade das soluções. Caso esteja fora da validade, também é necessário desprezá-las. É necessário utilizar vidrarias devidamente lavadas e secas, utilizar um funil para transferir a solução do ácido sulfúrico para a bureta. No manuseio do ácido, utilizar luvas plásticas transparentes ou aderentes. Durante a adição do ácido na bureta, verificar se há vazamento de solução pelas junções da torneira da bureta. Caso haja, é necessário eliminar o vazamento. Análise de alcalinidade total. Material utilizado: Elemar de 250 ml, proveta de 100 ml com amostra, pipeta, soluções e bureta. Inicialmente, adicionamos 100 ml da amostra em um elemar. Em seguida, adicionamos também ao emaranho 3 gotas de tiosulfato de sódio para eliminação do cloro, se for água tratada. Adicionamos 3 gotas de solução do indicador misto, composto por vermelho de metila e verde de bromocresol, dissolvidos em álcool etílico a 95% ou álcool isopropílico.
Posteriormente, iniciamos a titulação da amostra com ácido sulfúrico a 0,02 normal. Vamos adicionando pequenas porções de titulante e aguardando a estabilização antes de cada nova adição. O ponto de virada é determinado quando a cor passa para salmão sem que permaneçam traços de azul. Muito cuidado para não perder o ponto de virada. Então, anotamos o volume gasto na titulação e utilizamos na fórmula a seguir para calcular a alcalinidade da amostra. Em seguida, utilizamos o seguinte cálculo para a expressão dos resultados, no qual nós teremos o resultado em miligramas por litro de CaCO3. Nós iremos utilizar o volume em ml de ácido gasto na titulação até o pH pré-estabelecido, a normalidade do ácido usado na titulação, o fator de correção da normalidade e o volume de amostra em ml. A próxima análise a ser observada é a determinação de cloretos. O cloro, na forma de íon cloreto, Cl-, é um dos principais ânions inorgânicos em águas naturais e residuárias. Em água potável, o sabor produzido pelo íon cloreto varia em função da sua concentração, como também da composição química da água. Assim, águas contendo aproximadamente 250 mg de íon cloreto por litro podem ter um sabor salino detectável, se o cátion que propicia o equilíbrio iônico da solução for o sódio Na+. Enquanto que no caso do cátion predominante for cálcio ou magnésio, o gosto salino pode ser perceptível somente à concentração de cloreto acima de 1000 partes por milhão. Dejetos humanos e de animais possuem teor elevado de cloreto, devido ao cloreto de sódio ser um ingrediente comum nas dietas, que este passa inalterado pelo sistema digestivo. Nas estações de abastecimento de águas, a presença de concentrações anormais de cloretos e material nitrogenado é um indício possível desse tipo de poluição. A concentração de cloreto em esgoto doméstico varia entre 30 e 100 mg por litro. E água com concentração muito elevada de cloreto causa danos em superfícies metálicas, em estruturas de construção e muitas espécies de plantas. O método utilizado para a quantificação dos íons cloretos no nosso laboratório é o método de Mohr, que trata de uma detecção visual num ponto de equivalência, e esse procedimento é também conhecido como argetométrico, para a determinação de cloretos e brometos. Em relação aos frascos para amostragem, as amostras são coletadas em frasco de vidro ou de plástico e o volume mínimo necessário de 500 ml. Em relação à técnica de coleta, toda amostra para fim de análise de água deve ser coletada de forma a fornecer uma imagem real do universo em estudo. Deve ser representativo. Logo, deve-se sempre ter o cuidado de não coletar amostras em locais de águas paradas, a menos que este seja o objetivo do estudo. Para a análise de cloreto, não existe nenhuma regra específica de coleta. Em mananciais de superfície, pode-se proceder da seguinte forma. Nós lavamos o frasco de coleta internamente com um pouco de água a ser coletada, imergimos o frasco de coleta até uma profundidade de aproximadamente 30 cm, preferencialmente direcionando sua abertura contra a corrente. Enchemos até o volume adequado e fechamos em seguida, transportamos até o laboratório. Em relação à preservação da amostra, não é necessária preservação especial.
porém deve-se obedecer um prazo máximo de 7 dias. Agora vamos falar um pouco sobre o procedimento analítico para a determinação de cloretos. Primeiramente, nós transferimos 100 ml da amostra para um LMAE de 250 ml. Se essa amostra fosse colorida, nós precisaríamos adicionar 3 ml de hidróxido de alumínio, misturar, deixar decantar, filtrar e lavar recolhendo a água de lavagem no mesmo recipiente. Então, nós observamos o pH. Se esse pH se encontrar na faixa de 7 a 10, nós adicionamos 1 ml de solução indicadora de cromato de potássio a 5%. Caso não seja dentro dessa faixa etária, nós precisamos adicionar uma gota de ácido sulfúrico a um normal. Como a nossa amostra estava nessa faixa etária entre 7 e 10 de pH, nós adicionamos 1 ml de solução indicadora de cromato de potássio a 5%. Posteriormente, partimos para a titulação com o nitrato de prata. Aqui ainda estamos adicionando 1 ml de cromato de potássio a 5%. Percebemos que ele fica com essa coloração amarelada. Agora seguimos para a titulação com o nitrato de prata padrão a 0,0141 normal até o ponto de viragem, que seria uma mudança uniforme quando essa cor amarelada passa para o caramelo e se pode observar o precipitado cromato de prata escurecendo a amostra. Observamos nesse momento o ponto de virada e anotamos a quantidade de ácido gasto na titulação. Em seguida, precisamos analisar a expressão dos resultados através da seguinte equação, na qual teremos o resultado do cloro por litro em miligramas, utilizando o volume de nitrato de prata gasto na titulação em ml vezes a normalidade do nitrato de prata dividido pelo volume da amostra em ml, vezes o peso molar do cloreto multiplicado pelo fator de nitrato de prata. A próxima análise a ser observada é a determinação de dureza da água, que se refere à quantidade de bicarbonatos, carbonatos, sulfatos ou cloretos de cálcio e magnésio dissolvidos nela. Ou seja, quanto maior a quantidade desses sais dissolvidos na água, mais dura ela é considerada. Comumente, a dureza de uma água é medida pela sua capacidade de precipitar sabão, isso é, nas águas que possuem dureza, os sabões transformam-se em complexos insolúveis, não formando espuma até que o processo se esgote. A principal fonte de natureza nas águas A principal fonte de dureza nas águas é a sua passagem pelo solo,
onde ocorre a dissolução da rocha calcária pelo gás carbônico da água, conforme as equações aqui postas nesse slide. Dessa forma, é muito mais frequente encontrar-se águas subterrâneas com dureza elevada do que as águas superficiais. O mapa geológico do território brasileiro permite a observação de regiões que apresentam solos com características de dureza como Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste, mas o problema é muito mais grave nos Estados Unidos e Europa, onde muitas regiões estão sujeitas a graus bastante elevados de dureza nas águas devido à composição do solo. A poluição das águas superficiais devido à atividade industrial é pouco significativa com relação à dureza, embora os compostos que a produzem sejam normalmente utilizados nas fábricas. As águas tratadas em estações convencionais apresentam dureza geralmente um pouco superior à das águas brutas devido ao uso de cal hidratada. A cal reage com o sulfato de alumínio, formando sulfato de cálcio, mas as dosagens são relativamente pequenas em relação ao nível de dureza necessários para implicar em problemas para o uso da água tratada. E qual a importância nos estudos de controle de qualidade da água? Para o abastecimento público, o problema se refere inicialmente ao consumo excessivo de sabão nas lavagens domésticas. Há também indícios da possibilidade de um aumento na incidência de cálculo renal em cidades abastecidas com águas duras, o que traduz um efetivo problema na saúde pública. A portaria número 38 do Ministério da Saúde de 1990 limita a dureza em 500 mg por litro de carbonato de cálcio como padrão de potabilidade. Esse padrão não é muito restritivo, pois uma água com 500 mg por litro de dureza é classificada como muito dura, mas por outro lado, uma restrição muito severa pode inviabilizar muitos abastecimentos públicos que utilizam água dura por não disporem dos recursos necessários para a remoção da dureza ou abrandamento da água. Nas águas naturais, a dureza é uma condição importante, por formar complexo com outros compostos, modificando seus efeitos sobre os constituintes daquele ecossistema. Por isso, a dureza é um parâmetro tradicionalmente utilizado no controle de bioensaios de avaliação de toxicidade de substâncias ou de efluentes. O método empregado para a determinação de dureza no nosso laboratório é o método complexométrico com EDTA. Esse método envolve o uso de solução do ácido EDTA ou seu sal de sódio como titulante. Estes compostos, usualmente representados com a sigla EDTA, são agentes complexantes e formam compostos extremamente estáveis com alguns íons divalentes que causam dureza. O indicador negro de eriocromo T é utilizado para indicar quando os íons causadores de dureza já tenham sido complexados. A sua atuação é o seguinte: ao adicionado a uma água contendo íons cálcio e magnésio, ocorre a formação de um complexo pouco estável, vermelho vinho. Durante a titulação com EDTA, todos os íons livres causadores de dureza são complexados. Finalmente, o EDTA rompe o complexo vinho para formar um complexo mais estável com íons de dureza. Esta reação torna livre o indicador eriocromo e a coloração vermelho-vinho desaparece para dar lugar a uma coloração azul, própria do indicador, mostrando o ponto final da titulação. Os principais materiais utilizados é o LMI, uma pipeta volumétrica. Os reagentes são o ácido clorídrico e o negro de eriocromo e alguns reagentes elaborados, como os descritos a seguir. Primeiramente, diluímos 25 ml de solução de cálcio padrão, carbonato de cálcio 0,01 molar, em um balão volumétrico de 50 ml, completando posteriormente seu volume com água destilada. Em seguida, transferimos os 50 ml para um LMI de 250 ml ou outro recipiente adequado. Adicionamos 1 ou 2 ml de solução tampão de hidróxido de amônio para obter um pH de mais ou menos 10. É necessário verificar esse pH antes de adicionar a solução.
Posteriormente, adicionamos 0,05 gramas do indicador negro do eriocromo. Titulamos com o reagente EDTA gota a gota e com agitação até desaparecer a última coloração avermelhada e aparecer a cor azul indicadora do ponto final. As últimas gotas são adicionadas em intervalos de 3 a 5 segundos. Em seguida, guardamos em frascos de polietileno e repadronizamos periodicamente. Para preparar a solução padrão de carbonato de cálcio a 0,01 molar, dissolvemos 1,25 gramas de carbonato de cálcio seco por 1 hora em estufa sob temperatura 150 graus Celsius com 10 ml de HCl a 1 mol por litro, num balão volumétrico de 500 ml, completando posteriormente seu volume. Dessa forma, terá uma solução de carbonato de cálcio a 0,025 molar, em que para se obter uma solução padrão de carbonato de cálcio a 0,01, será necessário utilizar 40 ml de solução de carbonato de cálcio 0,025 para um volume total de 100 ml. Para a solução de HCl a 1 mol por litro, diluímos 85% do ácido clorídrico em um balão volumétrico de 1 litro, completando posteriormente seu volume. Para a preparação da amostra, transferimos 100 ml para um LMAE de 250 ml. Adicionamos ao LMAE 1 a 2 ml de solução tampão ou hidróxido de amônio. Adicionamos uma pequena porção do indicador negro de eriocromo. Titulamos lentamente e com agitação constante até que desapareça a última coloração vermelho vinho e apareça a cor azul indicadora do ponto final. Posteriormente, expressamos os resultados através da seguinte equação, onde nós iremos fazer primeiro o cálculo do fator de correção, utilizando o volume usado de solução padrão vezes a concentração ou normalidade da solução padrão, dividido pelo volume gasto de EDTA em ml, vezes a concentração ou normalidade da solução de EDTA usada na titulação da amostra. Para o cálculo de determinação da dureza, nós encontramos o resultado do carbonato de cálcio em miligrama por litro, através da seguinte equação, onde nós utilizamos o volume de EDTA gasto na titulação com a precisão de mais ou menos 0,05 ml, menos o volume gasto na titulação do branco, vezes 0,01 vezes 100 mil dividido pelo volume de amostra em ml. A próxima determinação a ser abordada é a demanda química de oxigênio, que é um parâmetro global utilizado como indicador do conteúdo orgânico de águas residuárias e superficiais e bastante utilizado no monitoramento de estações de tratamento de efluentes líquidos. Embora a resolução CONAMA 357 de 2005 não faça referência ao parâmetro DQO na classificação dos corpos d'água e nos padrões de lançamento de efluentes líquidos, algumas legislações ambientais estaduais estabelecem limites máximos para este parâmetro em seus padrões de lançamento. O teste da DQO, então, mede a quantidade de oxigênio consumida pela matéria orgânica e inorgânica existente na água e as oxidáveis por um agente químico oxidante forte. Esse oxidante pode ser o dicromato de potássio em meio ácido. O valor obtido é, portanto, uma indicação indireta do teor de matéria orgânica presente. E qual a importância nos estudos de controle de qualidade das águas? A DQO é um parâmetro indispensável nos estudos de caracterização de esgotos sanitários e de efluentes industriais. É muito útil quando utilizada conjuntamente com a DBO para observar a biodegradabilidade de despejos. Sabe-se que o poder de oxidação do dicromato de potássio é maior do que o que resulta mediante a ação do micro-organismo. Como na DBO mede-se apenas a fração biodegradável,
Quanto mais este valor se aproximar da DQO, significa que mais facilmente biodegradável será o efluente. A demanda química de oxigênio é uma medida do equivalente de oxigênio da porção da matéria orgânica da amostra que é suscetível à oxidação por um oxidante forte. As amostras de água naturais ou efluentes líquidos contendo substâncias orgânicas e inorgânicas oxidáveis são oxidadas com solução de dicromato de potássio e ácido sulfúrico, volume por volume, sob refluxo. O excesso de dicromato de potássio é titulado com solução de sulfato ferroso amoniacal, utilizando ferroína como indicador. A quantidade de matéria orgânica oxidável é proporcional ao dicromato de potássio consumido e é medida como oxigênio equivalente. A aplicação dos dados de DQO permite resultados rápidos e é um indicativo de condições tóxicas e da presença de substâncias orgânicas biologicamente resistentes. Para a análise da DQO, é necessário fazer uma curva de calibração e essa curva deve ser refeita sempre que se preparar novas soluções. A seguir, nós vamos apresentar um vídeo mostrando como é feito todo o preparo dessa curva e como ela é analisada. Vamos dar início dessa curva fazendo a solução digestora para depois nós ter essa solução para estar fazendo a nossa curva, né? A solução digestora a gente vai iniciar fazendo a diluição do dicromato de potássio, que foi pesado para 1 litro, 10,216 gramas. Todos esses materiais que estão aqui é para 1 litro, tanto sulfato de mercúrio como ácido sulfúrico concentrado, 167 ml de ácido sulfúrico concentrado, tudo que vamos fazer para 1 litro de solução digestora. Aí vamos começar diluindo o dicromato com água destilada, diluição dele. Realmente o dicromato ele não, tanto ele como o sulfato de mercúrio, a diluição dele é muito demorada. A gente tem que depois deixar a bailarina girando, agitando, para que ele venha dissolver melhor. Sempre vai ficar um precipitadozinho no fundo do beck, aí tem que ficar um tempo lá agitando para ele dissolver, que ele tem essa dificuldade de dissolução. Aqui no máximo eu tenho que fazer umas 700 ml, 750, para depois eu coloco lá para agitar, para depois eu ir para o balão, para mim não perder a medida do balão, porque se eu fizer 1 litro aqui, quando for para o balão pode passar de 1 litro, então eu faço muito menos de 1 litro, para depois eu volumar no balão. Eu posso passar tudo aqui, porque eu vou colocando ácido sulfúrico e água, para não correr o risco de eu perder minha medida, eu posso passar o dicromato todo para cá e vai diluindo junto com o sulfato aqui dentro, entendeu? Não pode deixar nada, limpar bem o beck para não ter perda. Então, entendeu, né? Não fica diluindo até dissolver todo, não. Vai diluindo até passar todo, mesmo precipitar tudo para o beck grão. Passou tudo, aí começa o sulfato de mercúrio. Vou colocar um pouquinho de água gelada. Vou colocar, adicionar sulfúrico agora. Tem que estar resfriando, porque ele aquece muito. Aí eu vou aos poucos colocando. O sulfato de mercúrio, a dissolução dele é só com ácido sulfúrico concentrado. E
e mesmo assim ainda tem dificuldade de dissolver. Aí vai ser aos poucos, mexendo. É usado o mesmo bastão. Vou passando aos poucos. Pode usar o guia do... Ó, tá aquecendo. Aí eu vou passando e vou olhando se tá muito quente. Ter esse cuidado. Ficar olhando se tá muito quente pra você não ficar persistente no escuro. E ele está fazendo solução de gestura. Mais açúcar. Sempre agitando o sulfato de mercúrio para facilitar a dissolução e que ele vá todo para o beck grande. Porque se você ficar passando ele para cá sem agitar, vai vir mais açúcar do que ele. Vai demorar muito mais para você passar ele. Solta assim uma fumacinha, e é bom sempre você ficar afastando para não respirar. Dá uma resfriada que vai aquecer mais. Mais ácido. Como nós não identificamos, tem que ficar assim falando que é ácido, não esquecer. Dá agonia, dá vontade de jogar todo. Mas tem que ser passo a passo. Eu tô percebendo que fazendo um beck de plástico, ele demora mais a aquecer. O de vídeo já tava mais quente. Então foi bom fazer de plástico. Esfria tanto fora como por dentro. Eu tô fazendo assim nas paredes do beck por causa que fica respingo do reagente, pra não ter perda. Mas se vê, tem fumaça subindo aqui, porque aí eu já não posso avançar, não posso mais colocar ácido. Tem que esperar resfriar para começar tudo. Esquentou, chega a tá mole o plástico. Eu não posso. Aqui a água com gelo, que a água externa tem que estar bem gelada para resfriar mais rápido.
Estamos finalizando. Sulfato de mercúrio com ácido sulfúrico. Vou passar na água para tirar todo, para não ter perca, reagente. Ficou um pouco canal. Agora vamos colocar a bailarina para agitar, para dissolver o precipitado que fica. Só mexendo, só o baixo ele não dissolve não. E agora vai para a chapa agitadora. Vou colocar mais um pouco de água aqui. Vou colocar mais um pouco de água para tirar todo o respingo que está na parede do becker. Respingo da solução, vou descer perca e também para resfriar um pouco, tá muito quente. Como eu ainda tenho, é para 1 litro, eu tô na faixa aqui de 750 ml, que é o que eu vou deixar para ele ficar ali na chapa agitadora, para dissolver o precipitado. Depois eu vou passar pro balão e eu vou arrumar. Deixei em 800 ml. Agora eu vou colocar a bailarina. Colocar a bailarina. Vou levar para a chapa para ficar agitando lá até dissolver. Aqui é a chapa agitadora. Vou deixar lá, não tem tempo específico. O tempo específico é a pessoa ficar com cuidado de olhar para ver se dissolveu todo o precipitado embaixo. Dissolveu, já pode retirar da chapa e avolumar no balão. Não, então nós não temos o tempo específico, dizer quanto tempo ele fica aí. Vai ser por o resultado final da dissolução. Cuidado para não ligar a parte de temperatura, você só vai ligar a parte de agitar. Eu só vou precisar, nesse caso aqui, só a parte de agitação. Então, temperatura tem que manter no 0. E aqui eu vou primeiro ligar ela, né? Ok. E observar que a temperatura tem que estar no 0, porque eu não vou precisar. E vou começar a agitar. A diferença do beck de vidro é que eu vou ter mais a visibilidade de ver se dissolveu o precipitado. Mas olhando com cuidado dá para perceber. Deixa aí e ficar olhando. Eu vou pegar minha solução digestora. Aqui está ácido sulfúrico concentrado com 10,12 de sulfato de prata. Foi incubado, colocado, já tem mais de 24 horas que foi colocado esse reagente aqui dentro. Então, como eu tenho um pouco da solução catalítica já pronta, da curva que eu tinha feito, eu vou misturar essa daqui com essa para fazer uma solução só, para ser feita outra curva. Tem que ser com muito cuidado, porque aqui é ácido sulfúrico concentrado. Vou passar com cuidado. Vou dar uma olhada, porque como eu tenho um pouco aqui, eu vou começar tá longe. Deixa eu escorrer. Pronto. Agora vou pegar o resto dessa solução aí, misturar com essa e depois encher novamente o líquido, que é a que vai fazer a curva.
Essa aqui é a minha solução catalítica, que tem um pouco, mas eu vou passar para misturar para ficar uma só. Vou ver a quantidade que aqui, bicho. Vai ter que eu passar para essa para misturar aqui dentro, porque aqui tá quase cheio, vai correr se transbordar, entendeu? Então eu vou misturar aqui dentro. Aqui, na hora de abrir, tem que ter cuidado, que é onde espirra açúcar na hora de abrir. Sempre vire ele oposto para você. E é bom você fazer o corpo assim, que você tem mais força, né? Em abrir. Pronto. Tem solução aqui, tem que ter muito cuidado aí onde eu passo para a pia. Deixa assim, ó. Eu vou deixar na pia para espirrar em você, né? E aqui eu vou passar. Com muito cuidado para não perder, que aí se ele transbordar, não risco de acidente, né? Tem que queimar. E quando ele cai no papel alumínio, ele começa a gerar um fogo, fica uma fumaça, um cheiro muito forte. Aqui eu tô com minha solução misturada. Vou passar para cá. Sempre olhando onde é que está a sua solução. Cuidado. Já sabe, né? Terminou isso aqui, vai ficando abastecendo com isso. Pronto, encheu. Eu geralmente pego um pack de 250. É porque eu já estava usando esse funil para não sujar mais, entendeu? Vou explicar para quando vocês forem reabastecer isso aqui. Pega um bag de 250, passa isso aqui e vai colocando, tira a tampa como eu fiz, coloca ali na pia e vai colocando e mexendo para ver onde é que está o nível. É melhor do que com funil, porque às vezes já está chegando aqui, ainda tem muito aqui. Aí enche aqui, ainda tem coisas para descer aqui. Mais seguro é abastecer com o pé e olhando, entendeu? Pronto, você abasteceu, pega aqui com cuidado, que o pano tem açúcar, sempre ele, ó, nessa posição para baixo, vira, vai girando com cuidado para não espirrar em você. Não precisa apertar muito, porque quando você aperta muito, tem dificuldade de você tirar ele. E aí onde ele vai espirrar para todo lado. Você vai colocar muita força. Pronto. Aqui a gente já pode fazer a curva dessa solução. Entendeu? Pronto. E aqui ficou para mim ficar abastecendo aquele ali. Catalítica já está pronta. Deixa aqui. Depois só arruma a data de hoje. Já dissolveu todo o precipitado que estava. Então agora a gente já pode retirar da chapa, desligando a agitação, retirar da chapa e colocar no balão de 1 litro e avolumar o restante. A solução padrão da curva, que é bifitalato de potássio, e é para 1 litro, foi pesado 0,85 gramas. Vamos estar fazendo a diluição dele. Antes disso, ele ficou na estufa por 3 horas. Tem que secar ele para ser feito aqui.
volumar o balão. Pronto, tá no menisco certo. Aqui tá pronta a solução padrão, a solução mãe da curva. Daqui a gente vai tirar as concentrações de cada padrão, que vai ser de 20 até 900. Então, agora eu vou iniciar na concentração 20. Concentração 20 fala que é para me colocar 1 ml só da minha solução padrão. Eu vou pegar um becker, que fica melhor para mim trabalhar, para colocar a solução padrão, para ir colocando as concentrações. Aqui é a minha solução padrão, que é a solução mãe da curva, solução de fitalato de potássio. Eu vou tirar um pouco dessa quantidade que está aqui, para facilitar para mim colocar a quantidade exata de cada concentração que está aqui. Está identificado nos balões. A concentração 20 pega 1 ml, eu vou iniciar na concentração 20. Tem da 20 até a 900. Cada uma vai ser uma quantidade que vai pedir que tem que ser colocado no padrão. Na 20 só pede 1 ml. Legal. Concentração 20, vou colocar 1 ml. Pronto. Tem 1 ml aqui, eu vou volumar com água destilada até o menisco. A concentração 40, ela exige 2 ml. Tem 2 ml. Na concentração 60, 3 ml. Eu vou ter que encher mais aqui primeiro. Antes disso, as vidrarias foram todas esterilizadas, estão tudo limpa, higienizada, quer dizer, esterilizada não, está tudo limpa com ácido, para tirar toda a impureza, para que não venha ter algo na curva, para que não venha ter algum problema nas concentrações da curva, alguma interferência. Na concentração 80 é 4 ml. Concentração 100 é 5. A gente joga o balão de 100 e eu vou colocar 10. Então, foi feita as concentrações, foi colocada a solução padrão em cada concentração e foi avolumado para até o menisco com água destilada. Cada um foi avolumado com água destilada. Agora eu vou pegar de cada concentração 2 ml e meio, colocar nesses tubinhos que já estão identificados de acordo com cada concentração. Cada concentração a gente fez uma duplicada. Então, cada concentração vai 2 ml, 2 ml e meia, que fosse a minha amostra
para mim saber a DQO dela. Mas como é a curva, minha 2 ml e meia vai ser de cada concentração da minha solução padrão. Aqui eu só vou pegar 2 ml. A pipeta de 5 eu vou desprezar 2,5. Na minha primeira repetição, 2,5 mais 2,5 na segunda repetição. Pronto, aqui seria como fosse a minha amostra de DQO, mas só que é a curva que eu estou fazendo, que vai 2,5. Aí daqui, depois de 2,5 de cada tubinho que está aqui, de cada concentração, aqui vamos colocar a solução indigestora e a catalítica. É o último passo. Vou botar a minha solução padrão com a quantidade de 2,5 em cada concentrações. Agora eu vou colocar a solução digestora, 1 ml e meia. O dispensador já está numa medida certa. E depois a catalítica, que é 3 ml e meia. Quando eu terminar esses dois processos, eu vou para agitar ali no agitador ali, e depois vai para o bloco por 2 horas. Vou estar iniciando. Já olhei aqui, o cano está completo. Aqui também está completo, é só dispensar. Devagarzinho. Vou fazer isso em todos. Meus tubinhos todos. Eu já coloquei 1,5 de gestora. Agora eu vou colocar 3,5 de catalítica. Vou dispensar devagarinho para não ter uma reação escorrendo na parede do tubo. Pronto, coloquei 3,5. Não teve nenhuma reação, ele está separadinho. E essa solução de gestura aqui foi feito mais uma solução de gestura, mais 1 litro. Depois que foi feita, eu misturei com a que estava aqui para fazer uma solução só, para meter a curva dela. Da que eu fiz hoje e com a que sobrou, que estava aqui no frasco. Olha só que a tampa. Esperar 2 horas no pronto. O grampo, 3 amostras, 3 concentrações, né? Agora eu vou zerar o equipamento, que aqui tá lendo a minha água que tá aqui, que é para zerar o equipamento. Eu vou zerar. Pronto, aí agora eu já vou ler minhas concentrações. O primeiro toque é a capacidade do espectro, porque ele lê até 2.500 absorvância. Acima desse ele não lê. Então ainda não estou lendo a minha curva. Vou começar a ler agora. Minha primeira absorvância, 0,132 do 1. Aí a gente agora hoje é 2/9/2019. A gente vai colocar aqui, ó, 2/9/2019. Pronto, aí eu vou aqui no gráfico. Eu vou primeiro fazer aqui, já ia esquecendo, absorvância e concentração. Concentração 20, concentração 40, concentração 60, 80, 100.
400, 500, 600, 700, 800 e 900. Aí aqui eu vou, aí onde eu vou ver, vou colocar com a média, né? 0,5, 0,65, faltou 0. Aí aqui eu vou selecionar. Selecionei minha concentração e absorvância. Vou para gráficos. Vou ver aqui os gráficos. Eu vou nesse de dispensão. Esse aqui, ó. Eu escolhi ele, eu trago ele pra cá. Agora eu vou traçar a linha do gráfico. Eu quero... Deixa eu ver mais. Deu pra mim ver como é que tá subindo o gráfico. Aí ele passou ali no meio dos pontos. Isso. Mas só que aí eu tô vendo qual os pontos que tá fora da linha. Ele traça a linha. Ele passa, aí eu tô vendo qual que tá fora. Agora eu vou gerar o meu Y da curva pra mim ver o resultado da minha curva. Quanto é que ele deu. É porque esse... Cadê o resultado? Fechar, não é isso? Vou ver aqui. Concentração. Filtro. Que é o quê? Que a cor já tá nesse, né? Concentração. Se eu quiser desse modelo aqui ou desse, não saiu muito boa. Sempre eu faço curva que aproxima um 9 aqui. Não tá ruim, entendeu? Ela não tá ruim, mas também não tá muito boa. Olha os resultados. Sempre. Depois do outro novo, entendeu? Mas ela não tá muito ruim. Já teve curva aqui quando eu cheguei aqui que tava pior do que essa aqui. Quer ver? Não sei se ela ainda tá aqui. Porque assim, eu faço a primeira vez. Se eu fizer que vi que tava ruim, eu faço novamente. Até eu alcançar essa curva quando eu cheguei, que tava aqui, ó. Ela aqui, ó. Foi essa daqui, foi em 2017 que eu cheguei cá. Mas todo mundo trabalhou com essa e teve resultado com essa também, viu? Não é ruim também não, a curva não tá ruim. Não tá muito boa, mas também não tá ruim. E a data, certinho, se quiser colocar outra cor pra tá melhor, destacado. Então o resultado da curva. Então, já depois que eu tenho o R da curva e o Y, eu vou fazer uma coluna aqui para me colocar os resultados da minha DQO. Depois eu coloco o meu R também nessa coluna aqui que eu vou estar multiplicando as minhas absorvâncias da DQO. Depois que eu colocar aqui, copiar todo o meu Y da curva aqui, vou passar para a segunda para mim. O meu resultado do Y, eu vou multiplicar a minha absorvância que está na coluna anterior. Fazendo essa multiplicação, vou tirar a média e eu tenho o resultado da minha DQO. Se tiver fator de diluição, vai ser multiplicado por essa absorvância e vou ter o resultado da minha DQO. Após fazermos a calibração da curva da DQO, é necessário executar a análise em si, a qual é realizada tomando 20 ml da amostra que se deseja analisar, introduzindo num tubo especial para o aparelho.
Posteriormente, adicionamos 10 ml de cromato de potássio, adicionamos lenta e cuidadosamente 30 ml de ácido sulfúrico, tomamos 20 ml de água deionizada e introduzimos em outro tubo com 10 ml de dicromato de potássio e 30 ml de ácido sulfúrico. Esta vai ser prova em branco, onde nós iremos conectar os balões nos condensadores e refluxar durante 2 horas. Posteriormente, irá esfriar e lavar as paredes internas do condensador com aproximadamente 20 ml de água bideionizada. Em seguida, vamos desconectar os balões e resfriá-los. Adicionaremos 3 a 4 gotas de indicador ferroína e titulamos a amostra e a prova em branco com solução de sulfato ferroso amoniacal. Anotamos os ml gastos e seguimos para os cálculos de expressão dos resultados, no qual utilizamos as seguintes equações, onde temos todos os valores determinados aqui abaixo. A próxima análise a ser observada é a determinação da DBO, conhecida como determinação da demanda bioquímica de oxigênio. A estabilização ou decomposição biológica da matéria orgânica lançada ou presente na água envolve o consumo de oxigênio molecular dissolvido na água, nos processos metabólicos desses organismos biológicos aeróbicos. Em função disso, a redução da taxa do oxigênio dissolvido em um recurso hídrico pode indicar a atividade bacteriana decompondo matéria orgânica. Logo, surge o conceito da demanda de oxigênio em relação à matéria orgânica, sendo muito utilizada as demandas bioquímicas de oxigênio, a DBO, e a química de oxigênio, a DQO. Entende-se por DBO a quantidade de oxigênio molecular necessária à estabilização da matéria orgânica carbonada decomposta aerobicamente por via biológica e DQO a quantidade de oxigênio molecular necessária à estabilização da matéria orgânica por via química. Os processos oxidativos, dentre estes, ocupam lugar preponderantes os respiratórios. Podem causar um grande consumo de oxigênio nas águas de um manancial. Micro-organismos e vegetais heterótrofos, quando em grande número, podem reduzir o oxigênio dissolvido a nível zero, sendo que a proliferação de tais organismos depende da fonte de alimento, ou seja, matéria orgânica. Em que se baseia a determinação da DBO realizada no nosso laboratório? É baseado principalmente na medição da diferença de pressão efetuada através de sensores eletrônicos de pressão piezoresistivos. O princípio da determinação da DBO é baseado na medição da diferença de pressão efetuada através de sensores eletrônicos de pressão piezoresistivos. Esgotos domésticos municipais geralmente não contêm substâncias tóxicas. Há suficiente quantidade de sais nutrientes e micro-organismos. Nestas condições, a determinação da DBO é possível com o oxitop sem a necessidade de diluição das amostras. Alguns cuidados devem ser tomados com relação à coleta. Por exemplo, os frascos devem estar limpos e secos e a lavagem deve ser feita com detergente neutro e escova, enxaguados bem com água da torneira e posteriormente com água destilada. Antes de iniciar a coleta, os frascos devem ser enxaguados 3 vezes com a própria amostra. Os frascos devem ser devidamente identificados, constando nos rótulos a data, a hora, a origem da amostra e o nome do responsável. Após a coleta, as amostras devem ser imediatamente enviadas ao laboratório. Na tabela a seguir, temos as recomendações quanto ao tipo de frasco, forma de preservação e prazo de execução de análise. Com relação à seleção do volume da amostra, estime o valor da DBO
5,20 esperada, determinando a DQO da amostra. A DBO 5,20 esperada corresponde a 80% do valor da DQO da amostra. É necessário encontrar esse valor na tabela a seguir. Como é feito o cálculo da DBO? Ele será feito com o DBO do quinto dia, através da equação mencionada no slide. A próxima determinação a ser mencionada nesse módulo é a de coliformes fecais, ou E. coli, que atualmente é chamado pelo CONAMA, através da resolução 375 de 17 de março de 2005, de termotolerantes. Geralmente, esse grupo de bactérias é encontrado no intestino de homens e animais. Entretanto, algumas bactérias pertencentes a esse grupo não são encontradas em fezes, como afirmado na resolução da CONAMA. Sendo assim, o melhor termo a se adotar é coliformes termotolerantes. Temos algumas bactérias desse grupo, como as que estão citadas nesse slide, e a E. coli é a única que vive no intestino humano. Vale ressaltar que ela não causa problemas à saúde quando está no intestino, pois é uma bactéria normal nesse local. Entretanto, algumas variantes podem desencadear distúrbios gastrointestinais caracterizados por diarreia aquosa. Além disso, essa bactéria está relacionada com infecções urinárias, pneumonias e meningite. Quando encontramos o tipo de bactéria E. coli em amostras de água, por exemplo, é um grande indicativo de que essa água foi contaminada por fezes e esgoto. Sendo assim, os coliformes termotolerantes, mais especificamente a E. coli, são usados frequentemente para avaliar a qualidade da água e indicar a contaminação por fezes. Essa avaliação é importante, pois permite a prevenção de doenças que são transmitidas pelas fezes, como algumas verminoses. Aqui nós temos a determinação de coliformes fecais através do procedimento analítico adotado no Laboratório de Engenharia Ambiental da Univassio. Para essa análise de E. coli, a gente precisa ter bastante cuidado para que não contaminemos a amostra. Então, todo cuidado começa na hora da coleta. A gente separa um frasco de 100 ml, 100 ou 200 ml, especificamente para essa análise. A gente esteriliza esses frascos no autoclave e ele só pode ser aberto na hora da coleta e fechado e não aberto mais, apenas na hora da análise. A análise precisa ser feita em até 24 horas após a coleta, com todos os cuidados possíveis para que não haja contaminação da amostra. A metodologia que a gente utiliza aqui no laboratório para análise de E. coli é a de membrana filtrante, que consiste primeiramente em a gente preparar o meio de cultura, que eu já preparei aqui, onde a gente utiliza a solução de ácido rosólico a 0,1% com o caldo base e o H. A gente mistura nas proporções determinadas pela metodologia. Após isso, a gente leva para uma chapa a 300 graus até borbulhar. O recomendado é que quando borbulhar, a gente desligue e espere coagular, para que, se isso ocorra, a gente dê prosseguimento ao experimento. Posteriormente, a gente segue para essa sala, onde a gente tem essa bancada, que já foi limpa e ligada já aquecida por 30 minutos, para que possa neutralizar qualquer agente externo que possa interferir na nossa análise. Em seguida, separamos 3 placas de Petri com um diâmetro de aproximadamente 4,5 cm para cada ponto. Aquecemos o meio de cultura
já preparado para se tornar líquido. Invertemos a placa com 4 ml do meio de cultura. Marcamos as placas com a identificação de cada ponto de coleta. Em seguida, montamos o aparelho de filtração, colocamos a membrana sobre a teia e ligamos o aparelho. Colocamos aproximadamente 20 ml de água de diluição estéril, que ajuda na distribuição homogênea das bactérias sobre a membrana. Medimos com a pipeta estéril 2 ml da amostra e colocamos dentro do funil da membrana. Adicionamos mais 40 ml de água de diluição estéril e retiramos a membrana. Retiramos a membrana, colocando-a sobre o meio H que está na placa de Petri. Em seguida, levamos à estufa, incubando as placas invertidas a 45 graus Celsius durante 24 horas. Após esse tempo, retiramos as placas e verificamos se há formação de colônias. A determinação dos coliformes é feita através do seguinte cálculo. Nós iremos verificar o número de bactérias de acordo com o número de colônias encontradas vezes 100, dividido pela quantidade de ml de amostra filtrada. Assim, nós temos o número de bactérias encontradas por esse tipo de análise. Gostaríamos de agradecer a todos por acompanhar o nosso mini curso nos módulos 1 e 2. Gostaríamos de convidá-los a acompanhar nossas mídias sociais no Instagram, no LinkedIn e na nossa página do PET Saneamento Ambiental na web. Estamos constantemente postando informações sobre a área do saneamento e sobre nossas atividades de ensino, pesquisa e extensão dentro do PET Saneamento Ambiental. Gostaríamos de agradecer a todos que se envolveram diretamente ou indiretamente nesse mini curso e em todos os projetos que a gente vem desenvolvendo no PET. Muito obrigada.